Bom, então, boa noite. Vamos começar a aula. Essa parte é a aula de exercício agora. A gente vai fazer uns 45 minutinhos de aula de exercício, depois a gente vai para a teoria e tenta acabar um pouco mais cedo, que ninguém é de ferro para ficar horas e horas estudando a fio. Essa aula de exercício tem exercícios das listas. Tá? Então, eu peguei alguns exercícios das listas que eu percebi que são mais comuns dos alunos errarem e a gente vai discutir. O intuito é vocês fazerem qualquer pergunta que surgir na cabeça relacionada à matéria, para realmente destrinchar os conteúdos, para ver o máximo de todos os conteúdos. Então, começando com exercícios da lista 1. Tá falando que o ferro e o cobalto, eu vou gravar tudo. Vou gravar tudo. Não, mas eu vou postar como aulas diferentes, né? O ferro e o cobalto são espécies de elementos diferentes que possuem o mesmo número de massa. Uma característica que os distingue sempre é o número D. Então a gente tem o ferro e o cobalto. São materiais com propriedades completamente diferentes e são elementos diferentes. Se eles são elementos diferentes, tem algo que eles vão ter que ter distintos um do outro. O que é importante? Qual é o aspecto mais importante para distinguir um átomo de um elemento do outro elemento? É o número de quê? E aí? Exatamente, o número de prótons é o número mais importante para distinguir um do outro. Então, bora lá. Elétrons na eletrosfera vai diferenciar esses dois compostos? Não necessariamente. Então, o ferro 26 no estado neutro teria 26 elétrons. O cobalto 27 no estado neutro, 27 elétrons. Então, ó, estão com um número de elétrons diferentes. Mas isso diferencia eles? Não, tá? Porque esse daqui tem 26 elétrons, esse tem 27 elétrons. Se a gente pegar o cobalto 1 mais, então um cátion que a gente chamaria de monovalente, ele perderia um elétron. E ele teria 26 elétrons, assim como o ferro. Mas isso não altera as propriedades dele como um elemento único, tá? Elétrons no núcleo. Nem temos elétrons no núcleo. Os elétrons estão sempre lá na atmosfera. Então a gente já poderia descartar essa sem nem saber do que ele está se referindo. Nêutrons na eletrosfera, outra alternativa que a gente também descarta com super facilidade, porque o lugar de nêutron é no núcleo. O lugar de nêutron não é onde ele quer. É no núcleo, infelizmente, ele não tem essa flexibilidade para ir para onde ele quer. Então, só tirando as absurdas, sobram A, D e E. A gente já viu que não é. Prótons no núcleo? Sim, como vocês mesmos responderam, o número de prótons, ou o número atômico, é o número mais importante para dar todas as demais propriedades. Então, é ele que diferencia um material do outro e ele que vai dizer de forma indireta qual que é o número de nêutrons e qual que é o número de elétrons aproximadamente. E aí isso vai permitir todos os níveis de transição eletrônica, a carga geral do átomo, o raio do átomo. Então ele impacta bastante nas demais propriedades pelos demais números terem uma relação intrínseca com ele. Só que, ao contrário do elétron, você não tem como perder ou ganhar prótons em um elemento. Se você modificou o número de prótons, você vai alterar o número de elétrons da neutralidade, e aí você alterou o elemento, tá? Então, toda vez que você ganha um próton ou perde um próton, você altera o elemento. É possível fazer isso? É.
aquelas usinas de fissão nuclear, usinas de fusão nuclear. Então, é possível sim. Nêutrons no núcleo? Não, os números de nêutrons também não vão impactar nessa característica de manter elementos diferentes. Por quê? Temos elementos diferentes que podem ter o mesmo número de nêutrons, tá? Então, são algumas propriedades que a gente pode ter, mas essas não impactam em um elemento ser diferente do outro. Então, aqui nós temos a estrutura geral de um átomo, nós temos o núcleo composto pelos prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, né, rica em elétrons, é onde os elétrons ficam passeando, cada um na sua região de existência, chamada orbital, e aí tem os níveis eletrônicos, os subníveis, etc. Tá? Então, dessa forma, a gente já elimina as absurdas e entendendo melhor o que cada parte significa na simbologia dos elementos na tabela periódica. Então, para a gente representar um elemento, a gente põe o símbolo desse elemento, que geralmente são de 1 a 3 letras, que remetem ao nome dele, geralmente remetendo ao nome em latim ou grego, que são a forma original de nomear, preferencialmente em latim. Quando a gente tem esse número pequeno em cima, ele representa o número atômico, que seria o número de prótons, e aqui embaixo, esse número meio quebradinho é o número da massa, ou seja, a soma de prótons com nêutrons, tá? Lembrem-se, os elétrons, eles praticamente não têm massa, então eles nem entram nessa conta. Eles têm 1186 vezes menos massa que um próton ou um nêutron, tá? Então eles têm massa basicamente insignificante. E quando aparece isso na tabela periódica, esses vários números em sequência, geralmente é a distribuição eletrônica, então é o quanto de elétrons que tem por camada. Então, camada 1 tem 2 elétrons, então é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, se eu não me engano, 4s2. Ele é um metal de transição. E aí, como que a gente faz os cálculos para descobrir tudo? Os elétrons, a gente vê pela forma de neutralidade, a gente vê pela carga dos átomos. Então, a gente sabe que esses átomos são isóbaros, como foi dito na questão. Então, aqui falou. Eles possuem o mesmo número de massa. Então, eles são iso alguma coisa. Quando se remete à massa, é baros. Então, eles são isóbaros. Então, a gente sabe que a massa deles é essa, que é idêntica. A gente sabe que embaixo é o número de prótons. E o número de elétrons? A gente acha pela carga. Então, ferro tem 26 prótons, está neutro, está com carga zero, não está nem sendo representada uma carga. Então, significa que ele tem 26 elétrons, 26 partículas de carga negativa para neutralizar as positivas. E o cobalto também está neutro, então o número de prótons e elétrons é idêntico, também 27. Aqui, vocês não precisam fazer isso para resolver o exercício, é só para relembrar como que a gente explora tudo. O exercício a gente pode fazer daquele jeito lá que eu falei, tá? Naquela forma de conversinha mesmo. E a gente percebe aqui, fazendo o cálculo da massa, então massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Para descobrir o número de nêutrons, a gente vai ter que fazer o quê? Massa menos prótons. A gente descobre que o ferro tem 31 nêutrons e o cobalto tem 30 nêutrons. Eles não têm o mesmo número de nêutrons, tá? O número de nêutrons é diferente para que, quando somado
com números de massa, com números atômicos diferentes também, deem um número de massa idêntico. Então, 26 mais 31 é igual a 27 mais 30. E aí acaba sendo uma coincidência o número de massa deles idêntico. Para que serve eu saber que tem uma propriedade dos números de massa serem idênticos? Para caso, quando você esteja trabalhando em laboratório, se você achar um elemento de número de massa 57, você saber que você não pode já de uma vez afirmar que é um ferro. Pode ser um cobalto, pode ser outro elemento próximo lá que tem um número de nêutrons variado, né? Lembra que dentro do ferro a gente vai ter isótopos, ou seja, elementos do mesmo, na verdade, representantes do mesmo elemento, mas que têm números de nêutrons diferentes, e isso interfere na estabilidade deles. Então, nem todos os átomos de ferro vão ter 31 nêutrons. Alguns podem ter 32, 33, e quanto mais nêutrons você tem em relação aos prótons, menor a estabilidade. Aqui é para vocês verem como que a gente deve analisar uma questão. Então é importante vocês grifarem o que distingue sempre, sempre, sempre esses átomos. Então, o número de elétrons pode distinguir? Pode. É sempre? Não, porque pode ter carga. O número de nêutrons distingue? No caso, sim, porque um tem 31 nêutrons, o outro tem 30. É sempre? Não, porque a gente pode ter isótopos desses elementos e aí vai variar o número de nêutrons. Então, o que sempre vai distinguir dois elementos isóbaros, sempre, 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 é o número de prótons. Aqui é para entender o porquê que o número de massa fica aqui meio fragmentado. Então, 55,8. Eu vou ter 0,8 de um átomo? Não, o que em geral acontece? Eles veem o número em laboratório, tá? Então, o número dá em relação ao carbono sempre, que o carbono foi o primeiro a ser pesado. Tem que lembrar que esse número às vezes é um pouquinho quebrado por causa da erros experimentais, então não dá para pesar com uma precisão altíssima, tá? Mas em geral a gente tem números inteiros. E a gente tem que colocar a representatividade de todos os isótopos, ou seja, de todos os representantes daquele elemento que tem número de massa distinto. Aqui a gente tem o ferro, lembra que eu falei que o número de nêutrons podia variar? Então, a gente tem o ferro 54, 56, 57 e 58. O que significa? Esse tem 31 nêutrons, esse tem 29, esse daqui tem 32, esse daqui tem 33. E todos eles, nesse caso, são estáveis. Nenhum deles é radioativo, tá? Nenhum deles se decompõe rapidamente. Mas tem uma distribuição de abundância, sendo que o preferido é o 56. De todo o ferro que a gente encontra, quase 92% tá na forma de ferro 56. Então, se a gente pegar uma barra de ferro pura, quase 92% está nessa forma, 6% nessa, 2% nessa, e quase nada a gente encontra na forma de ferro 58. Só que quando a gente vai representar na tabela periódica a massa do elemento, a gente tem que considerar a massa de todos os representantes e a contribuição de cada uma. Então a gente faz uma média. Só que a gente faz uma média mais igualitária, colocando o quanto que cada um impacta. Tá? Então a gente faz essa média aritmética. Não é só somar tudo e dividir por 4, pelos 4 representantes. A gente tem que colocar o quanto que cada um impacta. Então, o ferro de número 54
tem cerca de 5,5% de abundância. Então, a gente faz 54 vezes 5,85. Mais o ferro 56 e sua abundância, mais o 57 e sua abundância, mais o 58 e sua abundância. A gente faz esse cálculo e divide tudo por 100. Então, a gente faz a multiplicação de todos, depois a gente faz a soma. Quando a gente obtém o número, vai dar aproximadamente 55,9. Tá vendo? Aqui o número real é 55,847. Geralmente por diferença de erros experimentais, o número de casas depois da vírgula, tá? Tudo isso influencia. Mas vocês podem perceber aqui que quando a gente faz a distribuição, o número de massa ele dá super perto de 56, que é o isótopo mais estável. 92% de tudo que é encontrado de ferro na natureza é ferro 56. Então a massa média, o que a gente espera é que ela seja o quê? O mais perto possível de 56. Ela é levemente mais baixa porque temos quase 6% de contribuição do 54 também. Tudo tranquilo por enquanto? Tá? Era uma questão, tipo, bem simples, mas eu fui falando para a gente relembrar aquele conteúdo das primeiras aulas. Então, FUVEST 2000, questão de quando vocês estavam basicamente nascendo. As espécies ferro 2+, e ferro 3+, ou seja, as espécies de ferroso e férrico, provenientes de isótopos distintos do ferro, diferem entre si quanto ao número. Então, aqui temos isótopos, mesmo número de prótons, a gente pode mudar a massa, pode mudar alguma outra propriedade, além de mudar a distribuição eletrônica. O que nós vemos aqui? Esse ferro aqui é 2+, e ele pode se oxidar, ou seja, perder elétrons, então oxidar, dar elétrons. Se ele fica com menos elétrons, ele fica com uma carga positiva, mais positiva em relação à anterior. E a gente pode reduzir. Então, se oxidar é dar elétrons, reduzir é quando o átomo ganha elétrons. E aí, se ele ganha elétrons, ele fica mais negativo em relação ao anterior, fica com uma carga mais próxima do zero. O que diferencia, o que a gente pode considerar diferenciando esses dois átomos? Então, A vai mudar o número atômico e o número de oxidação. Vai estar sempre distinto isso? B, o número atômico e o raio iônico. Isso vai estar sempre distinto? C, vai mudar o número de prótons e o número de elétrons, sempre entre o ferro 2+ e o ferro 3+. D, o número de elétrons e o número de nêutrons. E aí, o que muda? Ou o número de prótons e o número de nêutrons. Para a gente resolver esta questão, o que a gente faz? A gente já exclui sempre quando ele fala que vai ser números de prótons diferentes. Tudo que estiver falando que vai ser número de prótons diferentes, a gente exclui. Por quê? Ambos são átomos de ferro. Para ambos serem ferro, serem do mesmo elemento, o número de prótons deles tem sempre que ser idêntico, tá? Então, o que muda? Ambos são isótopos, então iso igual topos, número de prótons. Aqui já está falando o número de prótons idênticos e ambos são ferro. Então, ó, diferem-se ambos do número atômico
Número atômico, ambos são ferro. Então, atômico, atômico. Prótons, prótons. E aí? Sobra D. Então, eles vão mudar entre si. Tá vendo? É só você saber que ambos remetem entre si no número de prótons, porque ambos são ferro. É isso. Aí vocês já resolveram a questão, por lógica. Número de oxidação vai diferenciar? Sim, diferencia. Um é 2+, o outro é 3+. Então, esse é o representante mais oxidado e esse é o mais reduzido. Só que a outra ainda está incorreta. O raio atômico vai mudar? Sim, o raio atômico muda. Lembra, quanto mais catiônico for, menos elétrons nas camadas externas vai ter, mais o núcleo vai sentir a perda desses elétrons e vai puxar o resto com mais força. Então, os elementos oxidados, ou seja, que têm menos elétrons, eles vão puxar com mais força os elétrons que sobraram. Então, eles vão ter um raio menor. Tá? Então, o férrico, o representante férrico, vai ser sempre menor do que o ferroso. O número de elétrons vai mudar sempre nessas espécies aqui? Nesse caso, se eles forem, digamos assim, o mesmo elemento que só fica mudando a quantidade de elétrons, a gente consideraria que sim. Por que eu digo isso? Porque aqui a gente só está falando que é ferro. E ele fala que é isótopos, então um pode ser um ferro 54 e um pode ser ferro 56. E aí um é 2+, o outro 3+. Aí envolveria mais coisa nessa jogada, tá? Mas de acordo com as informações que ele dá, o número de elétrons pode ser, sim, uma variável. Só que a gente está aqui falando no número de prótons, esse não vai variar nunca. Número de nêutrons pode ser uma variável também, porque eles são ferro. Então, um pode ser 54, o outro pode ser 56, o outro 57, 58. Esse é um modelo representativo, mostrando que o ferro 2+, pode se transformar no 3+. Mas em nenhum momento na questão ele disse que eles tinham o mesmo número de massa, etc. e tal. Eu só supus nesse modelo. Então, haveria esta possibilidade, tá? Então, como tudo isso é só questão de possibilidade, aí a gente considera a D, certo? Então, aqui a gente tem mostrando o sódio, quando o sódio está neutro, e o sódio quando ele perde um próton. O sódio, o que acontece com ele para ter esse impacto tão abrupto é que quando ele perde um elétron, o que acontece? Ele perde uma camada inteira, porque ele tem a camada 3s1. Tá? E aí, quando ele perde esse último elétron, ele perde essa camada 3s. A mais cheia dele vai ser a 2p6. E aí, como ele perdeu uma camada inteira, é como se você estivesse correndo numa quadra e interditassem a pista de corrida mais externa. E aí você perdeu uma pista inteira. Isso diminui o alcance. E aí ele fica menor. Então, quando o sódio perde um elétron, por exemplo, ele perde basicamente metade do raio dele, certo? Ambos continuam tendo 11 prótons, a única coisa que mudou foram os elétrons. Algum problema? Deu para entender como resolver? Tipo, só visualizar prótons já matou a charada? Tá? Outro exercício venho. Considere os seguintes materiais. Primeiro material,
A 19? Tá, eu vou tentar abrir lá a 19, aí eu mostro para vocês. Da lista... Bom, da lista 1, porque as demais não vão até a 19. Considere, então, esses 3 materiais. O primeiro, um artefato de bronze, feito na civilização Inca. Segundo, uma mangueira centenária, e ela ainda dá frutos numa rua de Belém do Pará. Se alguém for para essa rua, me traga uma manga dessa mangueira, por favor. E um corpo humano mumificado, encontrado nas tumbas do Egito Antigo. O processo de datação por carbono 14 é adequado para estipular, no caso, a idade apenas. Então, o que a gente consegue estipular a idade por meio da datação de carbono 14? Dos 3, só de um, só de outro? Para isso, a gente tem, então, da múmia com certeza. Uma coisa legal é que você já tem certeza numa coisa. Vamos entender como que funciona o decaimento de carbono 14. Então, você tem lá o nitrogênio na atmosfera, ele é atingido por raios gama, lembra? E isso transforma um nêutron bombardeado em... Na verdade, isso retira um próton do núcleo e transforma o nitrogênio em carbono, só que com uma massa maior. Como o número mais próximo do ideal é um nêutron para um próton, e o carbono 14 terá 6 prótons e 8 nêutrons, para ele já começa a fazer diferença. Lembra que até o cálcio, que tem número atômico 20, faz diferença bem significativa essa relação 1 para 1. Então, desbalanceia essa relação, fica instável, e aí fica difícil dele se manter. E depois de um tempo ele emite radiação e volta a ser um nitrogênio. Quando ele emite radiação, ele vai completar um tempo de meia-vida. Só que isso demora cerca de 5.700 anos para ele emitir radiação. Então, um carbono 14 que se formou quando algo estava vivo e morreu e parou de incorporar carbono, só depois de quase 5.800 anos que vai passar a ter metade dessa concentração inicial de carbono. Tudo isso a gente discutiu em aula. Se vocês quiserem que eu explique com um pouquinho mais de detalhe, é nóis. Então, para incorporar o carbono 14, precisa de estar incorporando carbono. Então, precisa de ser um ser vivo, né, que respira, tem metabolismo, tem açúcar e se alimenta, para o carbono entrar na composição do seu corpo. Enquanto você estiver vivo, vai estar entrando carbono ainda. Você vai ter aquela concentração constante de carbono 14 no corpo. Depois que você morre, aí a concentração vai decaindo e vai se transformando na metade a cada um tempo de meia-vida. Então, meia-vida significa o tempo necessário para que 50% desse material tenha sofrido um decaimento radioativo. Dessa forma, professor, eu não lembro há quantos mil anos foi a civilização Inca. Tudo bem, sem problema. Mas foi um artefato de bronze. Você acha que no artefato feito de bronze vai ter como você ter uma boa datação de carbono 14? Tá? O bronze é um metal, ele vai ter outras impurezas metálicas, ele não vai ter praticamente nada de carbono. Então, é até difícil da gente achar nele. Datação de carbono 14 é muito importante para seres vivos. Então, artefato de bronze, a gente não consegue datar dessa forma. Tá? Uma mangueira centenária. E aí? Ela é centenária. Vocês acham que em 100 anos dá para ter um decaimento radioativo significativo para eu ter precisão e falar a idade dela? Não tem como. Ela é centenária. Uma meia-vida é quase 5.800 anos.
tá? Praticamente o tempo que a Nicole está aqui na Terra. Não dá para datar com facilidade, pode parecer erro experimental. E como que eu vou saber quantos gramas vou ter de carbono 14? Geralmente é proporcional à concentração de carbono no nosso corpo. Então, se você pegar um ser humano de 70 quilos, ele vai ter, sei lá, vamos chutar um número, 0,003% de peso em carbono 14. Ou 1% de todo o carbono que você encontrar no corpo dele é carbono 14. Aí você faz a relação para saber o quanto que era esperado ter antes e o quanto que você tem agora, etc. E um corpo humano mumificado, feito nas tumbas do Egito Antigo. As tumbas do Egito, a gente chega a ter múmia de 10 mil anos. Então a gente já tem uma idade mínima confiável para a gente fazer essa datação. Então, realmente, alternativa C. Aqui é só para mostrar para vocês o decaimento radioativo. Então, quando o átomo está instável, ele vai precisar emitir radiação e se transformar em outro elemento que ele fique mais confortável, tenha uma distribuição mais igualitária de prótons e nêutrons. Né? Tudo na vida tenta atingir a estabilidade. Tipo a gente correndo atrás da estabilidade financeira por meio dos estudos. Né? Provavelmente, se a gente vendesse foto do pé, a gente lucraria mais. Mas a gente está tentando ganhar essa estabilidade de outra forma. Os outros tipos de radiação emitidos são a alfa, beta e gama. E cada uma tem uma propriedade. Então, a alfa, em geral, vai ser composta de 2 prótons e 2 nêutrons. Ou seja, é emitido basicamente um átomo de hélio. Tá? Tem 2 prótons e 2 nêutrons, só que sem nenhum elétron. Ele não é tão rápido, ele é só 1/10 da velocidade da luz, e por ele ser grande, pesado, olha, ele tem massa 4, é difícil dele penetrar nos materiais. É um tipo de experimento da folha de ouro. Aquele da folha de ouro era para ver dispersão da radiação, para provar que o núcleo existia. Esse daqui é para mostrar a questão de penetração. Então, você põe um material e põe tipo assim um sensor atrás dele, para ver o quanto que essa radiação pode ser perigosa ou não. Quando a radiação é alfa, ela tem massa, ela tem prótons, ela tem nêutrons, então tem um núcleo estabelecido. Ela não vai penetrar muito. Então, uma folha de papel consegue segurar essa radiação. Dessa forma, essa radiação não é perigosa para a gente. A nossa camada mais externa da pele protege a gente contra ela. Radiação beta é basicamente um elétron sendo emitido. Tá? Então, quando a gente fala radiação beta, nada mais é do que um elétron quase na velocidade da luz sendo emitido para estabilizar essa partícula. E uma roupa grossa pode segurar essa partícula, ou uma chapa de alumínio fina. E a radiação gama, ela é uma onda eletromagnética, então não é composta de nenhuma carga e não tem massa. Ela tem uma altíssima capacidade de penetração, certo? É tipo aquelas coisas de raio-x. É parecida com a radiação de raio-x, que é altamente penetrante. Então, para segurar esse tipo de radiação, você precisa de uma parede de concreto ou chumbo bem grossa. Por quê? Porque senão esse tipo de radiação atravessa a pele com facilidade, entra nas nossas células e pode danificar o nosso DNA e causar tumores ou morte celular. Então tem uma altíssima penetrabilidade e uma super quantidade de energia, tá? Tanto faz. O que mudaria seria a espessura, por exemplo. Então, a questão de ser um atrás do outro, etc., é espessura. Porque aqui é só um exemplo.
ele não está falando a espessura do papel, não está falando se é um papel mais grosso, tipo, sei lá, um papel cartão, não fala o tamanho da chapa de alumínio, então a gente supõe que seria, tipo assim, o mais fino possível para reter a primeira. E aí retém a primeira, mas a segunda passa, e o outro até a terceira. Por isso que quando a gente tem, por exemplo, urânio, lixo radioativo, então urânio, polônio, rádio, o que eles fazem na hora de descartar? Põe naqueles latões de chumbo e depois você enterra num lugar protegido por paredes de chumbo, para garantir que não vai danificar o material genético de pessoas, animais ou plantas da região. Isso, que é mostrado aqui, o tipo de material é para mostrar a diferença da penetração. Então, quanto mais alta a energia e menor, digamos assim, a densidade dela em massa, né? Quanto menor a massa dela, mais penetrante ela é. Dessa forma, a alfa penetra bem pouco, porque ela tem massa, a velocidade dela é baixa. Já a gama não tem massa, é uma onda eletromagnética e a velocidade é a da luz. Não é assim. Não é por radiação que estouram os cálculos renais. Para estourar cálculos renais, eles usam ultrassom. Então, não são ondas eletromagnéticas, são ondas mais sonoras mesmo. Eles usam ondas de alta frequência, né? Então, ultrassom, aquelas que a gente nem consegue ouvir, e essas ondas elas vão fazer a agitação do material. E aí eles calculam mais ou menos um comprimento de onda ideal para fazer as pedras vibrarem bastante, e além disso chega bem perto delas. E aí elas estouram. Eu acho que também não é efeito Doppler necessariamente, porque efeito Doppler é mais aquele da diferença de velocidade em relação à propagação do comprimento de onda disso. No caso, o sensor que eles colocam, né, na verdade não é nem um sensor, seria uma fonte de emissão de ultrassom, ela vai estar bem perto da pedra e não vai precisar ficar se movendo. Então, só pela vibração vai causar instabilidade. Lembra, vibração também produz calor, vibração produz dano. Então, se você ouve um som muito alto, você pode ficar surdo por causa do dano. É meio que causar uma surdez, só que na pedra do rim. E Naja, quando chacoalha o rabo, eu acho que não faz barulho. Isso daí é cascavel, tá? Até onde eu sei, Naja não tem o chocalho. Você me respeita, respeita a minha espécie, tá? Que vergonha. E a Nicole pediu para eu fazer o exercício 19. Deixa eu ir lá abrir o 19. Então, deixa eu lá abrir a lista. Eu já vou abrir a lista na parte de resolução para ficar um pouquinho mais rápido para a gente fazer. Lembrando que vocês têm o acesso lá no Drive do CPVAN à resolução de todas as listas. Então, se vocês não entenderem, vão lá, que lá fica tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sim, uma questão bem difícil. Ai, que vergonha. Lembrando, agora tocando nesse ponto da lista, que o que acontece? São a cada 7 listas que eu contabilizo as vitórias. E não, eu não vou contar as vitórias da turma, eu vou contar as pessoas vitoriosas. E a lista 5B foi a nossa 7ª lista, tá? Tenho praticamente certeza que eu já enviei. Se eu não enviei, eu vou enviar agora e vou dar mais uma semana para vocês, já que fica essa pouca vergonha de não terem respondido. Então,
Semana que vem, no dia da aula, eu encerrarei essa primeira etapa para contabilizar a pontuação. Ai, professor, eu fiz todas as listas, mas eu não respondi. Ai, que triste. Chorarei por vocês em Paris. Tá? Sim, é lá no Forms que responde, aquele Forms que está no fim de cada uma das listas. Então, sim, já chegamos nas 7 listas, tá? E então eu vou dar mais 7 dias, 7 dias, basicamente uma Samara, para receber a resposta das listas. Então não. Daqui 7 dias eu fecharei a contabilização de todas as 7 primeiras listas. Então, tem que entregar da lista 1 a 5B, tá? Para a gente fechar. E é quem mais entregar. Só que são 7 listas. Então, se alguém vier com uma pouca vergonha de eu fui o aluno que mais entregou e eu entreguei 3, você vai chorar no cantinho, tá? Porque é o que mais entregar, mas tem que ser um número significativo também. É a vida, que é moleza senta no pudim bem. Então, exercício 19. Aqui eu costumava, pelo menos no começo, grifar também todo o exercício para facilitar a compreensão, né? Para vocês saberem a parte mais importante. Então, muitos acreditam ser mais saudável consumir produtos orgânicos do que produtos cultivados de forma convencional. É possível diferenciar esses dois tipos de produtos determinando-se as quantidades relativas de nitrogênio 14 e 15 em cada um deles. Essas quantidades relativas serão diferentes se o solo for adubado com esterco ou fertilizantes sintéticos. O esterco contém compostos originados no metabolismo do animal, enquanto os fertilizantes sintéticos, como por exemplo o nitrato de amônio, provém da amônia. Então, dessa forma, quando ele tem origem animal, vai ter tido o quê? A incorporação de elementos da atmosfera, e aí você incorpora naturalmente esses isótopos radioativos. Vai fazer mal esse nitrogênio 15 para a gente? Não, porque o tempo de meia-vida dele deve ser uma coisa também assim de 3.000 anos, sabe? Então não chega a fazer nenhum mal pra gente essa emissão de radiação. O problema é mais tipo urânio, que pode emitir radiação em questão de segundos, tá? Vários elementos artificiais que existem por curtos espaços de tempo. Por que ele existe por um curto espaço de tempo? Porque ele se quebra no meio e emite radiação altíssima. Então vamos considerar as afirmações. O nitrogênio 14 e 15 diferem quanto ao número de prótons, mas não quanto ao número de nêutrons. Se os dois são nitrogênio, prótons é idêntico. Prótons idêntico, tá? Então, o que muda entre isótopos é o número de nêutrons. Essa já está errada. 2. Os fertilizantes nitrogenados, tipo esse do nitrato de amônio, sejam sintéticos ou naturais, fornecem o nitrogênio necessário à formação de aminoácidos e proteínas nos vegetais. Ok. Ambos são fertilizantes de nitrogênio, então ambos são fontes eficientes para dar nitrogênio para essas plantas. Tá? A planta não vai falar, eca, esse daqui é sintético. Não, a planta fala tipo, nitrogênio é nós. Claro que vai mudar a velocidade de absorção, a, a, a taxa, né, em questão de quantidade, mas a planta absorve os dois idênticos. Esse nitrogênio incorporado é usado para fazer bases nitrogenadas, para compor as proteínas, certo? Que geralmente é o que ela tem o maior impacto. E aqui eu coloquei no comentário, esses isótopos não são perigosos para as plantas, então para elas, tanto faz, comida é comida. E essa daqui é a afirmação mais difícil. O fertilizante nitrato de amônio pode ser obtido pela reação de amônia com o ácido nítrico. Então, sim,
se vocês pesquisarem, vocês vão ler lá, não é bem o intuito da nossa frente ver reações inorgânicas, mas sim, ela é possível de acontecer. Então você pega uma amônia, um ácido nítrico, combina os dois pelas cargas. Então a amônia vai poder se combinar aqui e vai formar uma molécula de nitrato de amônia. Então nada mais tem do que a transferência de um hidrogênio entre elas e a combinação. Então, 2 e 3 estão corretas. Certo? Vou fazer mais... continuar lá na apresentação do slide. Gente, eu preparei essa apresentação para um dia que eu fiz uma aula e era tipo assim, uma aula para farma, e era uma aula de tipo assim, sei lá, 2 horas, sabe? Então, por isso que ficou. Tem exercício de todas as 7 primeiras listas. A gente já fez bastante da lista 1. Vamos fazer pelo menos um exercício da lista 2, pobrezinha. Precisa de uma representatividade. Essa daqui é bem fácil, dá até pra gente fazer mais que um exercício. Mas lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem nas listas, podem olhar lá que vocês vão ter as resoluções. Se eu não enviei a resolução, não precisa ficar com vergonha, pode me cobrar, porque como esse ano são 3 cursinhos, é um pouquinho mais difícil para eu lembrar aonde que eu mandei o quê. FUVEST 2011, ó, já é mais recente. O isótopo 14 de carbono emite radiação beta, aquela que era São elétron, lembra? Então o próton dele se transforma num elétron. Ah, que especial aqui, Nicole. Você só me causa estresse. Sendo que 1 grama de carbono de um vegetal vivo apresenta cerca de 900 decaimentos beta por hora. Então, 1 grama, ele está falando aqui que, nesse caso, 1 grama de carbono vegetal tem 900 decaimentos beta por hora quando o vegetal está vivo. Então, isso é o natural. Valor que permanece constante, pois as plantas absorvem continuamente novos átomos de carbono 14 da atmosfera enquanto estão vivas. Então vai tendo decaimento de alguns, só que ao mesmo tempo você está absorvendo outros. E aí a proporção se mantém basicamente constante. Uma ferramenta de madeira, ou seja, restos de um vegetal, recolhida num sítio arqueológico, apresentava 225 decaimentos beta por hora por grama de carbono. Assim sendo, essa ferramenta deve datar aproximadamente de... E aí, o que a gente faz? Tem que fazer o cálculo. Depois de 5.700 anos, ela vai passar de 900 decaimentos para 450, metade. Então, vai ter passado um tempo de meia-vida. Depois de 450, vai cair metade também. E aí ela vai ter 225. Então passou 5.700 anos mais 5.700 anos. Passou 11.400 anos, tá? Então, geralmente não é tão interessante fazer tipo necessariamente por uma regra de 3. Vai usando a regra dos decaimentos. Professor, então eu tenho que esperar fazer uma festa de aniversário de 5.700 anos para datar? Não. Se você e tiver, sei lá, 73% do que era esperado, dá para você fazer a idade. Não precisa de esperar cair sempre 50% do original. Então tem todo aquele decaimento que vocês podem ir percebendo. Então um tempo de meia-vida passa a decair pela metade. Por que passa a decair pela metade? Porque metade dos átomos radioativos de carbono 14 que tinham nessa amostra já se transformaram em nitrogênio. Tem como fazer datação de outros elementos? Pode ser que seja possível sim, porque a gente também incorpora um pouquinho de oxigênio radioativo, um pouquinho de nitrogênio radioativo. Então, não é bem a minha área de conhecimento, mas eu acredito que seja possível datar por outros meios também. Tá? E aí você
combina os métodos para chegar numa data mais precisa. Certo? E aí, ó, nós estamos em 2000, nós estávamos em 2020 na época desse slide. E aí, se você retira os 11.400 anos, que vai ter? A gente vai ter 9.380 antes de Cristo, que dá aproximadamente essa questão, essa alternativa. Certo? Vou ver se eu faço mais uma. Essas de distribuição demora muito. Vamos fazer. Vamos fazer essa. Aqui. Essa. Da UFPE. Considere 3 átomos, que ele não quer falar quem são. São átomos sigilosos. Um chamado X, outro Y e outro Z. Então, são 3 elementos diferentes. X é um metal alcalino. Y é alguém do grupo 15. Quando falar grupo 15, vocês já tentem lembrar que é a família do nitrogênio. E Z é um halogênio, ou seja, ele pode ser flúor, cloro, bromo, iodo, astato ou telúrio, se eu não me engano. Então pode ser qualquer um desses. Aí tá falando aqui, ó, considere ainda que todos esses 3 pertençam ao mesmo período. Pode ser o segundo, pode ser o terceiro período. Então, período são as linhas horizontais. A partir dessas informações, a gente tem que julgar cada uma das afirmativas e poder somar ou não somar, se estiver incorreta. Afirmativa 1. O átomo X possui maior afinidade eletrônica que o átomo Z. Então, a gente tem que lembrar o que era afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica aumentava quanto mais a gente ia pro flúor. O que significa afinidade eletrônica? Aquela tendência em gostar de receber elétrons, certo? Então, a energia de ionização vai crescendo, então é mais difícil desses elementos perderem elétrons e, ao mesmo tempo, a afinidade eletrônica cresce para a mesma região, que demonstra a afinidade que eles têm por ganhar. Então, eles não gostam de perder elétrons, mas eles gostam de ganhar. Vocês acham que X, que é um metal alcalino, onde está metal alcalino? Lá na extrema esquerda da tabela, comparado ao Z, que é um halogênio. É a família que mais gosta de elétrons. Então, o X possui maior afinidade eletrônica? Não, ele não vai ser o que mais gosta de elétrons. Z é da família dos halogênios, são os que mais gostam de receber elétrons, porque estão na extrema direita. Não julgo, nem eu me aguento. 2. Dos 3 átomos, o átomo Z possui a maior energia de ionização. Sim, também. Então, a energia de ionização, ela vai crescendo de acordo com a gente vai para a direita e para cima. Se todos estão no mesmo período, a gente não vai considerar quem está mais para cima, quem está mais para baixo. Então, todos no mesmo período. Então, a gente considera sempre quem está mais para a direita, nesse caso. Energia de ionização aumentou, ou seja, vai precisar fornecer mais energia para um átomo para que ele perca elétrons e se transforme num próton. Flúor não gosta de se transformar em cátion. Que ele perca elétrons e se transforme num próton, não. Que ele perca elétrons e se transforme num cátion. Então, 2 está correto. Certo? Os átomos X e Z formarão sólidos cristalinos iônicos.
Então, para formar sólidos cristalinos iônicos, tem que fazer uma ligação iônica. Ligação iônica entre um metal e um ametal. X, a gente sabe que é um metal alcalino. E Z é um halogênio, então ele é um ametal. Metal com ametal é um composto iônico que será formado. Então, correto. Aí já vamos ver a 16 aqui que eu já coloquei. Os átomos Y e Z formam moléculas com ligações covalentes polares. Y é do grupo 15, da família do nitrogênio. Então, ele também é um ametal. E Z, um halogênio, ametal. Ametal com ametal dá um composto covalente. Dois elementos de eletronegatividade diferentes combinados vão ter diferença e criar uma ligação polarizada. Então, sim, também cria um composto covalente polar. E essa afirmação: o íon X+, possui raio maior que o íon Y3-. Ambos estão no mesmo período. Se a gente considera o mesmo período e considera que todos os átomos estão neutros, o que acontece? Quanto mais para a direita a gente tiver, mais o átomo vai ter prótons e essa força dos prótons unida vai puxar mais os elétrons. Então, no mesmo período, quanto mais para a direita eu tiver, menor será o raio. Vocês lembram que o que mais impacta no raio é o número de prótons puxando, porque a força deles soma. Então, um próton puxando um elétron é uma força diferente de dois prótons puxando dois elétrons. Por quê? Não é como se fosse uma relação 1 para 1. No caso, esses dois prótons vão puxar ambos os elétrons, exercem a força em todo o sistema. Então, puxa com mais força. Dessa forma, quanto mais para a direita a gente vai na tabela periódica, menor será o raio. Quando a gente faz o X perder um elétron, ele vai perder uma camada. Então, não é necessariamente proporcional, tipo assim, um próton tem força 1 sempre. Então, se eu tenho 20 prótons em um elemento, e ele vai ter 20 elétrons, consequentemente, e 30 prótons em outro, esses 20 vão exercer força 20 puxando eles. E esses 30 vão exercer força, digamos assim, 30 em todos os elétrons. Então vai ter uma força maior puxando para o centro. Seria uma coisa um pouco mais cumulativa, tá? E aí, quando a gente viu então que o X seria grandão em comparação ao Y quando eles estão neutros. Mas está falando que o X, perdeu um elétron. Se ele perde um elétron, ele basicamente perde uma camada inteira e diminui muito o tamanho dele. E falou que o Y fica 3 menos. Então ele ganhou 3 elétrons. Ele vai poder expandir o raio da camada. Por que ele expande? Você vai colocar mais elétrons no mesmo lugar, vai forçar a galera no mesmo lugar. Todos eles têm carga negativa. Eles não se suportam, eles se repelem. E aí vai ter que aumentar a distância entre um e outro. E aí o raio que eles ocupam terá que ser maior, tá? Tipo, colocar eu e uma pessoa agradável numa mesma sala, a gente não vai se repelir. Agora, se colocar eu e a Nicole deveras, a Nicole mais, a gente já se repele. E aí não consegue se aguentar na mesma sala, precisaria de uma sala maior. Certo? Então, as corretas seriam a 2, a 4 e a 16. Porque o átomo, o íon X+, ele não tem um raio maior que o Y3-. O Y3-, por ele ter 3 cargas negativas a mais, expande bastante.
E o X, quando ele perde um elétron, ele já perde basicamente uma camada inteira. A soma seria 16 mais 4, 20, mais 2, 22. Certo? Vocês querem um intervalinho antes da gente começar? Tipo, uns 5 minutinhos antes de começar a próxima aula? Então, bora lá. 9h54 a gente volta, tá? E aí é para conteúdo novo.